Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento e sabedoria. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Veja, os irmãos sabem que nós temos nossa pregação expositiva, estamos estudando a Bíblia em duas frentes. Uma delas é o livro dos Reis e o livro de Crônicas, e a outra delas, 1 Tessalonicenses. Mas o que aconteceu? Veja, todo mundo sabe que hoje é o chamado Dia Internacional da Mulher. E eu vou contar um caso para vocês. Eu hoje de manhã saí para trabalhar e percebi um ambiente um pouco diferente na rua. E alguns clientes que eu ia, eu percebi as pessoas agitadas, gente cumprimentando, feliz dia da mulher, feliz dia da mulher. E de repente no celular chegando mensagens, e normalmente, veja, nós não vemos nenhum problema em relação a isso. Sabemos que o mundo tem os seus hábitos, sabemos que o mundo tem os seus trejeitos e que isso é difícil ser mudado. Só que começou a crescer uma estranha indignação no meu coração. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, por que essa indignação? E aí, num determinado momento, eu creio que da parte do Senhor veio um pensamento na minha cabeça. E nesse pensamento falou o seguinte, filho, isso não é o melhor que eu tenho para as minhas filhas. O que eu tenho para as minhas filhas é muito melhor do que isso. Tudo isso que estão falando hoje é vã filosofia. São frases sem sentido, que aparentemente têm algum tom de piedade, que aparentemente trazem algum benefício, mas na verdade as mulheres precisam me conhecer. E conhecer o plano que eu tenho para elas, conhecer aquilo que é verdadeiro. E a única coisa que vai resolver de verdade a vida das mulheres do mundo é que o meu reino venha sobre elas. Imediatamente eu vi que aquilo fechava com a Bíblia. Não posso te afirmar 100% que Deus falou comigo. Mas eu posso dizer 100% que aquele era um pensamento bíblico. E aí o que acontece? Comecei a orar e comecei a lembrar o caso de algumas mulheres. Porque muita gente não sabe, veja. Essa data que está comemorando hoje, até os historiadores questionam ela. Na verdade, quem estabeleceu esse dia foi uma líder socialista comunista, entendeu? Que aproveitou uma brecha para reforçar a luta de classes, para reforçar uma série de coisas. E aí foi instituído por uma força de mídia, por uma força das artes, foi instituído o Dia Internacional da Mulher, que nem se sabe exatamente se aquele caso aconteceu de verdade. Existem muitas dúvidas, e por exemplo, no famoso incêndio que deu origem, em que morreram, me parece que 119 mulheres, morreram também 25 homens judeus. Aí eu pergunto, por que não instituíram também o Dia Internacional do Judeu? Porque existem muito mais interesses. Na verdade, existe toda uma indústria,
toda uma série de interesses, de pessoas ganhando muito dinheiro, e às vezes existe até, eu vejo, uma exigência de coisas boas. Por exemplo, eu até brinquei com a Paula, eu falei, olha, eu gostaria de fazer uma enquete na internet, para todas as mulheres do Brasil. O que vocês preferem? Comemorar o Dia Internacional da Mulher? Ou, opção 2, ter 10% de aumento real no salário e 2 horas a menos de trabalho no dia para que cuidem delas mesmas? Eu tenho certeza que as mulheres escolheriam a segunda. Porque mulher é tudo menos boba. Mulher, normalmente, é inteligente, e é uma inteligência prática. E ela sabe muito bem que nos dias de hoje, ela está sujeita a salários injustos, jornadas de trabalho muitas vezes extenuantes, fica chacoalhando entre 2 e 3 horas dentro de um ônibus, correndo o risco de ser molestada sexualmente, correndo o risco de ser incomodada. Chega no trabalho, às vezes, uma condição que não é melhor, volta para casa cansada, e quando chega em casa tem que encarar uma jornada dupla. E depois de encarar uma jornada dupla, ela ainda à noite tem que estar bonita, perfumada e com boa vontade para namorar com o marido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito no super-homem, mas olhando a triste situação das mulheres, eu vejo que tem muitas super-mulheres. O que eu quero transmitir para os irmãos? A única pessoa no universo que pode trazer felicidade real, que pode trazer algo verdadeiro, um princípio que realmente vai proteger você, vai te dar sabedoria, é Deus. Tudo isso que nós vemos hoje tem alguma validade? Tem. E vai ser chato falar não tem validade. Tem alguma validade. Mas é tudo provisório, é tudo escasso, parece muito bonito. Mas amanhã cedo, minha irmã, você vai ter que acordar e encarar o mesmo dia que você encarou hoje. Com as mesmas guerras, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E os irmãos, que na sua maioria tem mulheres participando das suas vidas, eles também vão ter que encarar o mesmo dia a dia. Por que eu incluo os irmãos? Porque veja, quando a mulher foi criada, ela foi criada para uma parceria com o homem. O apóstolo Paulo vai mais fundo nessa história. O apóstolo Paulo fala que em Cristo não existe nem homem nem mulher, nem grego nem judeu. O que ele está querendo dizer? Que em Cristo homens e mulheres são iguais. O que ele está querendo dizer? Que a importância dos dois é a mesma, a dignidade é a mesma. Da mesma maneira que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, a mulher foi feita em imagem e semelhança de Deus, porque ela foi tirada da carne do homem. E os dois foram colocados lado a lado. O homem é a parte escolhida para liderar? Sim. Mas não existe homem que veio para o planeta que não fosse via mulher. O nosso Salvador, Jesus Cristo, para entrar no planeta de maneira legal, através de uma imaculada concepção, teve que ter uma mulher, Maria. Essa mulher, que é chamada de cheia de graça, porque ela recebeu graça do Senhor, ao ser a mãe física do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, essa mulher correu risco de vida. Essa mulher, ela estava noiva, naquela época, quando a mulher era desposada, ela não vinha morar ela não coabitava com seu marido por um tempo, e aí o casamento se consumava, então ela era uma virgem. Inclusive ela fala, olha, eu não conheço varão, como é que eu vou conceber? E aí o anjo fala, virá sobre ti o Altíssimo. Veja, ela corria risco de morte por apedrejamento. Uma menina, em torno de 14, 15 anos, que para fazer a vontade de Deus, topou o desafio.
Já pensou que bacana, minha irmã? Eu falo, olha, você vai engravidar. Mas deixa eu te falar, você não vai engravidar de qualquer pessoa. Deus vai se fazer carne. E ele vai ser plantado no seu útero através de uma imaculada concepção. E você vai cuidar do Deus Salvador da humanidade. Você vai trocar a fralda dele, você vai amamentar, você vai dar papinha. Quando ele estiver correndo, quando criança, você vai limpar os machucados do joelho dele. Você vai dar educação para ele. Você vai levar ele na sinagoga para aprender a palavra de Deus. Tudo isso estava envolvido. E essa menina, cheia de graça, uma mulher que buscava o quê? Agradar a Deus. Ela correu um risco de vida para que o Messias viesse. E por que que isso acontece? Veja que interessante. Adão e Eva vão coabitar. Gênesis nos conta que Eva foi enganada pela serpente. Havia uma árvore no Jardim do Éden, o Jardim do Éden era um ambiente perfeito. Não existia morte, não existia doença, era tudo perfeito. De uma maneira que nós não sabemos, o inimigo das nossas almas, usando o corpo de um animal, ele entra em contato com Eva e fala para ela desobedecer a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que faria com que os olhos dela se abrissem. Olha que interessante. Eva estava sozinha. Eva estava desprotegida. Eva estava diante do maior poder demoníaco que nós conhecemos, a personificação do mal. Eva quis pecar? Sim. Ela viu que a árvore era boa. Quando ela viu que o fruto da árvore era bom, ela quis pecar, foi a vontade dela. Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui é o seguinte: Adão, o seu protetor, não estava ao lado dela. Qual que é a minha pergunta? Se tivesse os dois juntos, unidos, será que a serpente conseguiria enganar Eva? Só que Deus permitiu o engano acontecer, Eva comeu, imediatamente ela deu fruto para Adão, Adão não questionou nada, Adão podia virar para ela e falar, você quer ir para o inferno, vai você, eu não vou comer do fruto. Mas ele imediatamente comeu do fruto, mostrando que a sua alma estava apegada à alma de Eva, e o pecado entrou na humanidade. E aí entraram as maldições. Deus fala que o homem comeria do suor do seu rosto. Deus fala para a serpente, você vai rastejar no chão. E você vai ferir o calcanhar. Mas a sua cabeça vai ser esmagada pela descendência da mulher. Ali na saída do Gênesis, Deus promete um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ali começa, de maneira prática, a história da redenção da humanidade, com uma promessa, que de um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo, e traria salvação e libertação para a raça humana. E aí Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, são obrigados a atravessar um rio, porque o Jardim do Éden era cercado por 4 rios, e começam sua vida num planeta amaldiçoado. E Adão experimenta pela primeira vez ter que trabalhar para conseguir o seu sustento, trabalhar de maneira árdua. Enquanto eles estavam no Jardim do Éden, o ambiente era perfeito. Ele cuidava e cultivava do jardim de maneira tranquila. Tudo numa boa. Quando eles são lançados fora por causa do pecado, eles caem num planeta maldito. Numa terra amaldiçoada por Deus. Porém, havia uma esperança.
E essa esperança estava ligada ao ventre de uma mulher. Vamos lá, livro do Gênesis, capítulo 4. Versículo 1, e disse: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Até aqui. O que acontece? Eva engravida. E ela dá à luz a Caim. O que acontece no parto? Pela primeira vez na história humana, uma mulher vai sofrer com dores de parto para ter um filho. Fruto de uma maldição dada por Deus. A partir dali, nenhuma mulher é capaz de ter filho sem ter dores de parto. Isso aí é um sinal que Deus colocou. Mas veja que interessante, Eva não fica olhando a dor de parto. Eva fica olhando a promessa. A promessa do quê? Do descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. E aí ela fala: alcancei do Senhor um homem. E deu o nome para ele de Caim. Aí novamente ela engravida e ela tem um filho chamado Abel. O que ela fica mais feliz ainda. Porém, o homem caiu em pecado. Nós vivemos num mundo conturbado, vivemos num mundo totalmente contaminado pelo pecado. Caim vai e mata Abel. Por causa disso, Caim é lançado fora. É lançado o mundo afora. E a esperança do descendente, de uma hora para outra, vai embora. O que era uma alegria, porque o que você tem que entender? Eva não conhecia a Bíblia. Não havia Bíblia escrita. Ela tinha acabado de sair do Jardim do Éden. Nós não sabemos quantos anos passaram até ela conceber. Quando ela viu o filho, qual foi a primeira pergunta? Será esse o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e nós vamos ser restituídos para o Jardim do Éden? E toda essa maldição que o meu marido tem que lidar trabalhando, duramente vai ser limpada. Entendeu a cabeça da mulher? Numa jogada demoníaca, por causa do pecado na vida de Caim. Caim mata Abel. E todas as esperanças de Eva vão embora. Porém, o Todo-Poderoso é gracioso. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E aí vamos ao versículo 25 de Gênesis 4. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante, veja. Muitos teólogos, eu faço parte desse grupo, creem que Eva foi salva. Salva por quê? Pela fé no descendente que ia salvar o mundo. Pela fé no Messias que ainda ia vir. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Essa é a única diferença. Mas a salvação é pelo mesmo Messias. E quando Sete vem, a esperança de Eva se renova. Aparentemente nada acontece. Sete tem um filho chamado Enos, mas olha a novidade. A partir da geração de Enos, começa a se invocar o Senhor. Começa a se adorar a Deus. O plano de salvação de Deus para a raça humana começa a avançar. E aí iniciam duas linhagens. A linhagem piedosa de Sete e a linhagem maligna de Caim. Na linhagem de Caim você vai ver adultério, assassinato, muita festa, muita música, muita dança, muita churrascada, muita adoração a demônios, muita maldade. Na geração de Sete você vai ver homens de Deus, como Enoque, que foi arrebatado, como Enos, que invocou a Deus, como Matusalém, o homem que mais viveu, como Noé, o homem justo.
que achou graça diante de Deus para passar pelo dilúvio com sua família. Aí acontece o dilúvio, depois do dilúvio tem os filhos de Noé, mas o que acontece? A Bíblia fala que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Palavras de Paulo em Romanos 3. O homem não é pecador porque ele peca. É o contrário. O homem peca porque ele é pecador, é a sua natureza. E aí o que acontece? Depois do dilúvio o mundo vira uma bagunça. Porém, nessa bagunça, Deus tem uma promessa. Virá o descendente. E aí, Deus busca Abrão. Com Abraão faz uma aliança e começa toda uma história. A história de Abraão vai culminar no povo judeu. Do povo judeu, o Senhor vai dar profetas. Esses profetas vão escrever a Bíblia. Desse povo, uma virgem, milhares de anos depois, vai conceber. E o descendente da mulher vai chegar. E nós vamos ter a vida eterna nele. Lógico, eu estou falando isso de uma maneira reduzida. Mas eu tenho que entender que para esse plano acontecer, Deus moveu na história. E nesse mover de Deus, ele usou homens e mulheres. E a vida dessas mulheres, porque é o nosso tema aqui, não foi fácil, porque entenda, a mulher, além de ser enganada pela serpente, ela arrumou um inimigo. O diabo odeia as mulheres. Por quê? Porque ele sabia que era do ventre da mulher que o Messias ia vir. Se ele destruísse a mulher, talvez ele tivesse uma chance que o descendente não viesse. Por isso que em toda a história humana, quem é mais oprimido, quem é mais perseguido, quem é mais massacrado? Mulheres, crianças e idosos. É só você olhar na história humana. Até hoje, é a mesma situação da mulher. Melhorou? Melhorou. Mas o que eu estou querendo te dizer? O problema é o pecado. E para resolver o problema do pecado, só Deus. Não acredite em mentiras, somente Deus pode trazer uma qualidade de vida. E aí eu separei algumas mulheres aqui no livro de Gênesis, que a vida delas vai nos mostrar que a realidade da mulher é a mesma. E que se não é Deus intervir na vida delas, e elas encontrarem graça da parte de Deus, na verdade elas não têm esperança, porque sem Deus, sem Jesus Cristo, não há esperança. É falácia, é mentira de homens. É frase de efeito que não tem poder para mudar uma situação que é espiritual. O que você vê no físico nada mais é que um desdobramento de uma realidade espiritual maligna. Tanto é que até hoje o diabo trabalha para quê? Para destruir a principal coisa que Deus criou, que foi a família. Ele trabalha para quê? Para tirar essa harmonia entre homem e mulher, porque os dois precisam um do outro. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma pessoa, a pessoa chegou no trabalho dela e falou brincando, puxa, precisava ter um dia do homem. Sabe o que uma mulher respondeu? Falou, mas o que homem faz? Veja, não faz muita coisa. Homem morre nas guerras, homem pisa numa mina e fica reduzido, ou fica aleijado sem as pernas, ou vira pó. Homem entra na frente de tiro de canhão. Homem fica jogado numa trincheira com corpos mortos espalhados do seu lado. Homem faz uma série de trabalhos que muitas mulheres não fazem. Mas por que aquela pobre criatura falou aquilo? Porque aquela pobre criatura não conhece o Senhor.
e não sabe que tanto homens como mulheres têm o seu papel, e os dois são imprescindíveis. Aquela pobre criatura está em trevas, mas aquela pobre criatura reproduz uma maneira de pensar demoníaca que se instalou no mundo hoje. Porque nós vivemos num mundo que no dia de comemoração da mulher, tem muita mulher pedindo abaixo os homens, o fim dos homens. Isso é totalmente antibíblico. Porque qualquer mulher que conhece o Senhor, que conhece a Bíblia, sabe que homem e mulher precisam um dos outros. Esse é o plano de Deus e nada vai mudar isso. Pode ter comunista, pode ter quem for, marxismo cultural, pensadores modernos, filósofos, eles não vão conseguir mudar a verdade do Senhor. E qual que é a maneira da gente levar boas novas? Levar libertação, é pregando o Evangelho, pregando o Salvador, ensinando as verdades bíblicas. Porque é a única coisa que pode transformar o pecador. É a única coisa que pode tirar o sofrimento e a tristeza do coração do homem. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Essas mulheres tiveram um contato com Deus. E esse contato com Deus mudou a vida delas. Vamos abrir primeiramente Gênesis capítulo 16. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que é muito versículo. E tenha misericórdia da vida dos irmãos também. Amém. Gênesis 16, versículo 6 diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Que história que é essa? Deus escolhe um homem, Abrão. Abrão é casado com Sarai. Sarai é uma mulher estéril. Só que Deus promete filhos a Abrão. E esses filhos não chegam. Num determinado momento, como era costume da época, uma escrava chamada Agar, uma escrava egípcia, é dada como mulher para Abrão. E ao ter a luz, ela teria a luz à frente da sua ama, e a sua ama pegaria a criança e adotaria. E no costume da época, é como se o filho fosse da ama. O que estão fazendo aqui? É uma barriga de aluguel. Aí você, de maneira inadvertida, você pode falar: nossa, mas para essa escrava foi bom. Ela era uma escrava. E a partir de agora vai ser a mãe do primeiro filho do patrão. Não é um pensamento coerente? Só que olha que interessante. Por causa do pecado, Sarai começa a ser provocada por Agar. E num determinado momento, Agar fala: não aguento mais essa escrava. Abraão, em vez de defender, ele fala: ela é tua serva, faz o que você quiser. Mostrando que Agar aqui está sendo tratada como um objeto. A Bíblia não fala, mas vamos tentar entender. Agar era uma jovem, na flor da idade, provavelmente uma moça bonita. Foi dada a um homem muito mais velho, em torno de 70 a 75 anos. A pergunta é: em algum momento Agar teve a escolheu seu marido? Será que ela não tinha sonhos? Será que ela não tinha expectativas? Mas pela permissão de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse e Deus abençoou o relacionamento. Porque Agar vem a engravidar, lembrando que a gravidez talvez era a maior bênção que uma mulher tinha naquele mundo patriarcal. Mas veja que interessante, o que era bênção se transformou em encrenca, porque o pecado ferveu entre as duas. E olha que interessante, aqui não é um homem perseguindo uma mulher. É uma mulher perseguindo outra mulher.
Isso me lembrou, quando eu estava preparando o estudo, me lembrou da questão da escravidão. Todo mundo acusa que o homem branco escravizou o negro, que o homem branco é o opressor. Quem já ouviu essa história? Está em toda a mídia. Só que ninguém fala das tribos africanas de negros que iam lá, raptavam tribos inteiras e faziam escravos e vendiam para o homem branco. Por quê? Porque é tudo uma narrativa. Não é verdadeiro, é falso. Porque a única escravidão que pode ser aceita, que nem bem é uma escravidão, é o que a Bíblia diz, que alguém está devendo dinheiro para o outro, ele vai trabalhar para pagar a dívida. Mas vai ter todo sustento, vida boa, casa, comida, família digna. Isso é o máximo que a Bíblia aceita. Entendeu? Só que eles têm uma mentira. Veja, aqui no caso, não é uma mulher oprimida por homens. É uma mulher oprimida por uma mulher. Agora vamos ver o que Deus vai fazer. Versículo 7. Vamos reler o final do versículo 6. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, dará luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que falava: Tu és o Deus que me vê. Até aqui. Olha que interessante, gente. Agar foge. E na sua fuga acontece algo que até aqui é extremamente raro. Agar é a primeira mulher do Gênesis a ter uma visita do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É uma teofania, é Jesus pré-encarnado. O próprio Deus veio diante de Agar e falou com ela. E o que ele fez? Abençoou a descendência e falou: olha, você volta para lá porque eu vou cuidar de você. Quem é Ismael? Ismael é o pai de vários países árabes, descendentes de Abraão. Até hoje, povo abençoado, povo rico, um povo feroz. O que eu estou querendo dizer aqui? Debaixo de opressão, debaixo de briga de outra mulher. Para Deus não importa se é mulher ou se é homem. Quando Deus se achega a uma vida, Ele cuida. Ele dá sentido. Ele não deixa se perder.